As crianças vão ter cultinho, Gi? Tá. Com a Sara, então as crianças podem sair para o cultinho, tá bom? Eu convido a igreja a abrirmos Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 a 7. É uma das cartas que Jesus revelou a João na ilha de Pátimos, por volta do ano 100 depois de Cristo. E ele tinha um recado para essa igreja, como para outras 6 igrejas. E essa é a primeira das cartas. Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 a 7. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura desta passagem. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros, ou candeias de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Pai, nós concordamos com a oração que o teu servo fez instantes atrás. E pedimos, fale o Senhor e cale-se toda voz humana ou outros tipos de vozes que não venham do teu trono. Fale ao nosso coração, toque-nos com o teu Espírito Santo, pois nós carecemos de ouvir a tua voz. Ouvir a voz do teu Espírito, ouvir a voz do teu Espírito nos revelando e inspirando a tua palavra. É o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu contei para os irmãos que eu vi num programa de televisão, uma pessoa aqui no Brasil, e ela é grega, né? E falava, de onde você veio? Eu falei assim, eu sou de Laodiceia. Aí eu lembrei das igrejas, né? Lá da Ásia. Colossos, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. E é tão assim, interessante você pensar, puxa, essa cidade ainda existe. A pessoa é natural de lá. E há 2000 anos atrás foram escritas cartas. Há uma carta escrita à igreja de Laodiceia que se perdeu. E Paulo fala, olha, a carta de Laodiceia, leia entre os colossenses, e de Colossenses leia entre os de Laodiceia. Eram as formas que Paulo usava de doutrinar. Ele foi criando toda a estrutura doutrinal do Novo Testamento através dessas cartas. E a igreja de Éfeso, se eu salvo engano, era a igreja mais importante ali da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma cidade estratégica. Ela seria Jundiaí, talvez, mas como se fosse Santos, uma cidade portuária. Havia um porto muito ativo, era o maior porto ali da região da Ásia Menor. Toda a riqueza daquela região passava por ali. E havia também o Porto Seco. Eu sempre, quando passo pela Frederico Zanã, a Rubem falou, mas o que são esses contêineres? Aqui são um Porto Seco. Né? Vêm de trem ou de caminhões, deixam ali e vão para o mundo, e do mundo vêm para cá. E eu lembrei da igreja de Éfeso, era mais ou menos esse trâmite. Havia muita riqueza, era uma cidade de cerca de 250 mil habitantes. Você já pensou, naquela época, como fazer com esgoto, coleta de lixo, segurança? Nínive, que era uma grande capital da Síria, tinha 120 mil. Éfeso tinha 250 mil.
era uma região independente, embora sobre o Império Romano, era mais ou menos como Taiwan. Ela tinha um certo acordo em que as tropas romanas não vinham recolher tributo. Enfim, era um lugar especial. Era um lugar especial e ali se formou uma igreja forte, poderosa, estratégica. Foi ali que Paulo ficou o maior tempo do seu ministério. Porque Paulo não parava, ele ia de um lugar, ia para o outro, mas ele permaneceu 3 anos. E quando ele saiu, ele deixou alguém de suma confiança dele, que era Timóteo, o jovem pastor. Ele falou, olha, não te incomodes, vão questionar o seu chamado, mas eu sei que você é ungido. Eu sei que Deus te chamou, eu sei do que você é capaz, do que Deus tem. Então, ninguém menospreza a sua juventude, porque você tem chamado. E é interessante, né? Se você é velho, você está muito velho. Se você é muito novo, você também é inexperiente. Eu já passei isso, né? Você não tem nenhum cabelo branco? Agora que eu tenho cabelo branco, eu falo assim, você tem muito cabelo branco. Eu falo assim, ó, tem que decidir esse negócio aí, né? Então, porque ou é jovem demais, ou é velho demais. E aqui a igreja de Éfeso, ela é a igreja que fracassou. Talvez o que a gente podia resumir aqui, a igreja que no final das contas, aqui nessa carta, ela fracassou. E ela chama muita atenção para nós. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente só quer pregar sobre o que vai dar tudo certo, que as portas vão se abrir, que o mar vai se abrir, mas às vezes a gente precisa refletir acerca do nosso estado, como igreja e como casa de Deus, porque nós somos casa de Deus, nós também individualmente falando. E eu não sei porque Deus escolheu as 7 igrejas da Ásia. Havia igrejas importantíssimas que ele poderia ter um recado. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi muito atuante, né? Eu sei que deu muito trabalho para Paulo, mas era uma igreja muito atuante. Então, a igreja de Damasco, havia várias outras igrejas, mas Deus escolheu uma mensagem para a igreja, as igrejas que estavam ali na Ásia Menor, ali onde é a Turquia. O Marcos e a Maria estão visitando todos esses lugares, né? E ele falou, muito interessante você olhar a história e você pensar que ver essas igrejas, elas ferviam, né? E hoje não tem resquício, só ruínas do que foi aquela igreja na época. E falando sobre essa questão de que por que Deus não deu mensagem a outras igrejas, é porque Deus fala a quem quer, da forma que quer, na hora que quer. E às vezes ele tem uma mensagem específica para aquele grupo e para o outro não. Deus continua atuando. Por que Deus fala com uma igreja dessa forma, outra não? Fala com o irmão dessa forma, outro não? Porque Deus ele não tem que dar satisfação do que ele faz, do que ele fala. Ele vai falar e ele vai dizer na hora que ele quiser e da forma que ele quiser. Por que ele escolhe uma palavra dessa forma hoje, outra amanhã? Porque Deus é Deus, Deus vai colocando, né? É a soberania dele. E falando em Éfeso, né, os Efésios, Atos 19, verso 23 a 27, nos fala assim, vou ler parte desse texto. Este Paulo, quem está falando aqui é Demétrio, um ourives que vivia do comércio, né, de Diana, do templo de Diana, uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em discreto. Ele estava representando, né, a categoria ali dos ourives, né? Como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Éfeso seria para os nossos dias a Aparecida do Norte. Um lugar de comércio religioso. Só que Éfeso era muitas vezes maior, muito mais imponente para a sua época do que, mas seria no nosso contexto a Aparecida do Norte. Um centro de adoração, de idolatria, de comércio religioso. E Paulo e a igreja estavam incomodando. Eles ficaram por 2 horas, eles cercaram um anfiteatro, eles tinham um anfiteatro de 24 mil lugares. Pensou que é grandiosidade? Eles cercaram Paulo e outros ali membros da igreja, acho que Gaio, Aristarco. Depois se você lê, é interessante, lê em Atos lá o capítulo 19, 18,
Você vai ver, vai ter um pouco de visão. E 2 horas gritando, grande Diana dos Efésios, né? Tipo assim, esses caras estão pregando, daqui a pouco ninguém vai mais querer comprar os nossos adereços. Porque estão dizendo que não é nada, que Deus mesmo é um Deus que não tem forma. O impacto da igreja, né, através de Paulo e através da própria membresia. E Deus aqui, ele fala não de uma igreja qualquer, mas uma igreja que tinha qualidades, que tinha coisas boas, mas que no final, quando a gente vê, ela, nesse momento aqui da mensagem, ela havia fracassado. E às vezes pode acontecer com a nossa vida. Eu falei de manhã de um pastor, um amigo meu, que assim muito me edificou. Eu fui professor dele no seminário, e depois eu comecei a trabalhar com ele em alguns eventos, né, de juventude. Como eu falei, gente, como esse cara cresceu, como ele foi usado, né? Eu até lembro que ele foi capa da Veja pelo trabalho que ele fazia com drogadição. Isso é um negócio fascinante. Mas hoje, ele não é mais nada, ele abandonou tudo. Não tem família, vejo sempre sozinho, não tem os filhos, a esposa. Eu vi os filhos dele nascer no seminário. Eu lembro que tem fotos do filho dele com o meu filho, pequenininho. Assim, eu fui acompanhando e hoje, eu não vejo mais sombra daquele homem que foi grandemente usado. Nem sei o que aconteceu. Eu nem me atrevo a conversar muito com ele, porque é um negócio meio delicado, mas eu, quando olho para Éfeso, eu lembro na vida dele, falo, Deus do céu, não deixa a gente perder o rumo no meio da caminhada. Não deixa a gente perder o ideal, não deixa a gente perder aquilo para qual o Senhor nos separou. E quando Deus se revela ali para João, na ilha de Patmos, naquela ilha prisão, e fala, eu tenho um recado para as igrejas, e tenho um recado para a igreja de Éfeso, eu aprendo algumas coisas ao olhar para essa carta. E a primeira delas está no verso 2 e 3. O primeiro fala assim, olha, escreve ao anjo da igreja. Gente, princípio, o anjo aqui é o pastor. O pastor é que tem incumbência de alimentar a igreja. Primeiro Deus fala com ele e fala à igreja. E os irmãos têm que orar pelo pastor, seja eu, seja os futuros pastores, o Guilherme que está vindo, o Tiago que vai ser ordenado, né? O Tiaguinho, quinta-feira ele falou, quais livros que eu preciso ler para ser candidato ao Ministério da Palavra, seminário? Eu falei, você já está pensando? Eu falei, eu estou querendo me preparar. 15 anos, 16 anos. Eu penso Fernandinho também, que Deus tem isso na vida dele também. Pelo menos eu vejo, muitos irmãos veem, né? Que eles, né, vão sendo trabalhados, se preparando para servir a Deus. Gerações que se sucedem. E aqui, cada carta que Deus revela, ele fala, olha, escreve ao anjo da igreja. Fala com o pastor, porque ele vai falar a minha mensagem à igreja. Então, os irmãos, é um pedido. Orem pelo pastor da igreja, pelos pastores, para que a gente não deixe de ouvir a voz de Deus e não ouça a voz de Deus distorcidamente. Porque eu, pastor Mateus sabe disso também, serei cobrado de tudo que eu falo aqui. Se eu falei coisas de Deus, glória a Deus. Se eu falei coisas minhas, pode ter certeza que eu vou ser cobrado disso. Eu tenho muito temor quanto a isso. Tenho que falar que Deus mandou dizer e Deus não falou nada. Eu fico muito mais com Deus falou o meu coração. Senti no coração, Deus falou com a minha vida. Mas a coisa que Deus manda é dizer, fale isso. E aqui, aquele que fala que é Jesus, ele fala, conserva na mão direita 7 estrelas, que são os pastores, está nas mãos de Deus, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro são as igrejas, luz que veio para iluminar o mundo. Nós fomos trazidos ao mundo para iluminar, para ser farol, que o mundo veja a presença de Deus em nós. E é de ouro, tem valor para Deus. O Senhor pagou o preço pela sua igreja. Gente, igreja não é uma coisa qualquer. As portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja. Quando Paulo persegue a igreja, fala, Jesus fala, por que tu me persegues? A igreja é de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E a gente não pode perder isso de mente, gente. A igreja é uma coisa importante. Por isso que há tanto embate contra a igreja, quanto ataque contra a igreja, quanta dificuldade de vir à igreja. Quantas coisas acontecem para nos afastar da igreja, da comunhão. E esse Jesus, dono da igreja, que tem os pastores em suas mãos, que tem um recado para a igreja, ele tem a sua primeira palavra à igreja de Éfeso. Ele fala, eu conheço as tuas obras, verso 2. Gente, Deus conhece as nossas obras. Quais são as obras
que nós temos feito sobre essa terra? Qual a obra que eu tenho feito no meu trabalho? Qual a obra que eu tenho feito na minha casa? Qual a obra que eu tenho feito na sociedade? O Senhor conhece as nossas obras. E o primeiro impacto sobre a igreja de Éfeso é falar assim, ó, diga a eles que eu conheço as obras deles. E as obras eram boas, né? As obras eram de uma coisa espiritual. A igreja era fiel, era perceptível na terra e nos céus. A igreja de Éfeso foi impactante. Apesar das dificuldades sociais, políticas, espirituais, culturais, a igreja de Éfeso conseguiu servir a Deus com fidelidade. E é isso que Jesus está falando, olha, embora todo esse mundo que vocês estão vivendo, eu conheço a obra de vocês, vocês se mantiveram incontaminados. Gente, nós estamos vivendo num mundo que o mundo, ele mais do que nunca, ele tem tentado entrar dentro da igreja. Tem tentado distorcer valores, princípios que são inegociáveis. Há coisas que a gente pode negociar, é cultural talvez, é de época, relativo, mas há outros que são inegociáveis. Com relação a esses, nós não temos como negociar. E embora a igreja vivesse num mundo politeísta, num mundo idólatra, num mundo promíscuo, a promiscuidade que a gente vê hoje, talvez se assemelhe àqueles dias que hoje nós temos as notícias aí, né? E o multiplicar também é pela comunicação. Mas nós não temos ideia do que se fazia, das coisas que se faziam e que às vezes nós passa desapercebido. Diante das tentações, das perversões, de todas as coisas, a igreja se manteve enganjada no reino de Deus, na tarefa do reino de Deus. Eles optaram por praticar as boas obras. Quando ele fala, conheça as tuas obras, logo em seguida fala, conheça o teu labor, o teu trabalho. Vocês não deixaram de trabalhar. Quantos de nós trabalham na obra de Deus? Quantos de nós fazemos alguma coisa para o reino de Deus? A igreja aqui, ela está recebendo uma chancela, olha, vocês não deixaram de trabalhar. Eu conheço tanto o teu labor como a tua perseverança. Gente, para servir a Deus nós temos que ter perseverança, porque tem hora da vontade de desistir, né? A gente cansa. Eu ando meio cansado, falo para os irmãos às vezes, dão vontade de fugir para a montanha, fugir de tudo, falo, vou servir a Deus sozinho. Então. Mas isso às vezes é o cansaço. Mas a igreja perseverava. As coisas vinham de todos os lados, mas a igreja estava perseverando, né? E Apocalipse 14, 13, olha o que diz as bem-aventuranças de Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas. Então é só na glória mesmo, gente. Do trabalho árduo, pois as suas obras os seguirão. Gente, as nossas obras nos seguirão. Aquilo que fazemos nos acompanha, para bem ou para mal, para aprovação ou reprovação. Aonde Deus me colocou, há uma obra. Eu sempre falo isso para a Rúbia. A Rúbia passa uns perrengues lá na escola dela, e eu falo, Deus te colocou aqui. E ela fala, eu não vou ficar o ano que vem. Eu falo assim, não sei, eu estou achando que Deus vai te deixar mais um ano aí. Eu tenho que ficar comigo. Se for, aceite, né? Mas isso é com você. Você é quem sabe. Você é quem sabe, porque a obra é sua. Eu posso orar, posso estar aqui junto quando puder, posso ser voluntária, mas a obra é sua. Deus é que tem que falar ao seu coração. E não foi nada fácil para a igreja de Éfeso viver no seu contexto. Como também em São Paulo, Jundiaí, ou aqui em Itupeva, ou outra cidade cheia das tentações. Mas eles não deixaram de fazer a obra de Deus. Querido, nós temos uma obra. Nós temos algo para fazer. Eu tenho algo para fazer. Deus tem uma missão para mim. Desde que eu era adolescente, quando eu fui para a igreja, Deus tinha uma missão e eu sabia disso. Antes de me converter, eu sabia o que Deus queria da minha vida. E eu tenho persistido nisso até hoje. Eu não quero desistir. E lembremos-nos,
Deus conhece as nossas obras, como conhecia as obras da igreja de Éfeso. Os crentes de Éfeso nos ensinam que, apesar de onde vivemos, é possível ser fiel e perseverante. Eu costumo dizer que nós não somos farinha do mesmo saco. A nossa farinha é branca como o teor celestial, né? No sentido da palavra. Nós somos diferentes. Pode o mundo todo pipocar, mas nós não somos diferentes. Nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Essa semana eu conheci um casal. Eu já conhecia eles, mas pela primeira vez ele revelou que ele sabia que eu era pastor, né? Eu sei que eles estão meio desviados por decepções com a igreja, problemas. Nem entro no mérito, porque eu conheço a igreja, conheço o pastor, conheço o histórico, sei o que aconteceu. Mas pela primeira vez, depois de algumas semanas trabalhando ao lado dele, ele se viu sensível. Né? Porque todo mundo me chama de Maurício, né? E aí no final de ontem ele falou assim, eu quero despedir do pastor. A esposa falou, não, mas é Maurício. Não, ele é pastor. Ele é o pastor Maurício. E eu falei assim, foi bom ter trabalhado com ele esses dias aqui. Foi bom ter trabalhado. Porque aquilo de ter chamado a mim de pastor teve um significado especial na vida dele. Eu senti isso. Eu falei, não, ele é pastor. Eu quero chamá-lo de pastor, não de Maurício. Aí a conversa ficou boa, mas eu peguei aquilo e falei assim, opa, eu vou continuar me aproximando dele. Porque algo Deus está fazendo na vida dele. Gente, as nossas obras têm que ser feitas para glorificar Deus, e o Senhor conhece elas. Mesmo que seja simplesmente só orar. Só estava falando com o Guilherme, oramos um pouco antes do culto, e ele compactou do meu sentimento meu, que às vezes é orar novamente, orar tanto. E ele falou, pastor, o que mantém a igreja aqui de pé é a oração. E é gostoso ouvir de alguém da igreja que pensa igual eu penso, né? O que mantém a nossa igreja é só a oração, porque o que acontece conosco aqui é milagre. E contou algumas experiências de alguma igreja que ele tem visto, né? Acompanhado. Gente, que as nossas obras sejam conhecidas e são, mas sejam aprovadas como foram da igreja de Éfeso. O mundo que você está vivendo está difícil? Está difícil para mim também. Estava difícil para eles. Mas eles foram aprovados. Eles foram aprovados nessa primeira etapa aqui. A segunda lição que eu aprendo aqui, olhar o texto, que além do Senhor conhecer as suas obras, uma coisa que o Senhor destaca aqui no verso 2, é que não pode suportar homens maus, e os puseste à prova, os que a si mesmos se declaravam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então, eles não suportavam homens maus que falavam em nome de Deus. E naquela época, muitos vinham, né, se dizendo, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou isso, aquilo. E a igreja de Éfeso, ela tinha uma aferição. A aferição que era a palavra. A aferição era o modelo de Jesus. A aferição era Paulo, Apolo, Timóteo. E ele falou, olha, vocês não vão ter espaço para trabalhar aqui não. Por quê? Porque vocês são falsos profetas. São profetas de Baal. Né? São os nicolaítas. Você já ouviu falar nisso? Olha o verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Os pais da igreja dizem que os nicolaítas, eles são oriundos de uma ordem do diácono lá, Nicolau, né, um dos 7 diáconos. Isso é a tradição da igreja. Que tinha como princípio de que a carne é má, o espírito é bom, então a gente não tem problema a gente pecar mesmo estando da igreja. E se você faz uma coisa errada, pede perdão e depois volta a fazer. Eram algumas coisas assim meio de mundanismo. Fazer uma releitura da espiritualidade. E os nicolaítas eram um grupo de perversão da fé. E a igreja de Éfeso, apesar de tudo, eles odiavam essas obras. Ele falou, não, eu continuo sendo crente, eu continuo fazendo a vontade de Deus, pecado continua sendo pecado, certo continua sendo certo. Gente, tem coisa que não dá para abrir mão. Eles foram colocados a provas e são mentirosos. Eu lembro uma situação que eu tive com um pastor, no tempo que eu presidi o Compass, e umas situações eu tive um sonho, algumas coisas que conflitavam, e no sonho Deus falou assim, olha, cuidado que ele é mentiroso.
Cuidado com, não dê ouvidos a tudo que ele fala, que ele é mentiroso. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas muito forte, né? Mas o que o senhor foi falar com ele? Não. Deus me preveniu. Aconteceram algumas coisas e eu lembrei do sonho. Né? Como o Espírito Santo falou, cuidado, não se envolva nos embaraços dele, porque você vai ser envolvido na mentira dele. E aquilo me deu um pé atrás para Deus. Me dá discernimento, porque é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. E o fato da igreja não suportar homens maus é que eles eram zelosos com o testemunho. Zelosos por conservar. Num mundo politeísta, um mundo depravado, a igreja é diferente. Nós temos que ter bom testemunho. Gente, e é tão gostoso quando a gente ouve bom testemunho de irmãos. E eu vou dizer para os irmãos, não vou citar nomes, mas volta e meia eu ouço bom testemunho de irmãos aqui da igreja, que me conhecem e perguntam, Ciclano da tua igreja? Poxa, que bom, conheço o Ciclano daquela época. Ele fez isso aqui. Ciclano. O mundo é muito pequeno, gente. Nós não temos ideia do que a gente passa, né? Falei, meu Deus, que mundo pequeno. Falei assim, quando eu podia imaginar que eu ia conhecer você, e você conhece Ciclano, e conviveu com Ciclano. Falei, pastor, a pessoa me ajudou muito, o senhor não tem ideia como essa pessoa é boa. Então, a igreja de Éfeso, ela zelava pelo bom testemunho. E nós também temos que zelar, examinar, como se examina uma cédula. Você já viu no caixa, quando a pessoa pega, ela passa a mão, eu não sei que é nota falsa ou verdadeira. Se um dia pegar uma falsa, eu vou ser garanto. Mas as pessoas examinam. Não, isso aqui é verdadeira. Ela não é perita em falso, ela conhece a verdadeira. E conhecendo a verdadeira, ela sabe tudo que é falso. Gente, que nós possamos odiar as obras erradas e não nos associarmos a elas. Orar por pessoas, pedir a Deus, mas ter esse zelo. A igreja era uma igreja zelosa, né? E nós precisamos ser também. Há muitos profetas de Baal espalhados por aí. E profeta de Baal é aquele que parece que é Deus, que é muito semelhante a Deus, mas não é Deus. É um engano. E Israel pagou caro por causa disso. A terceira lição que eu aprendo aqui é que a igreja, além de ter suas obras conhecidas, não suportar homens maus, eles suportaram provas terríveis por causa de Jesus. Até onde você foi por causa do nome de Jesus? Você já perdeu alguma coisa por causa do testemunho? Ou por manter firme a sua fé? Acho que a gente não chega a isso, né? Mas aqueles homens, eles suportaram muitas coisas. O verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Gente, nós temos que suportar provas por causa do testemunho. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra essa questão da doutrina da sexualidade. Você pode até fazer, mas o que a Bíblia diz é aquilo que está em Gênesis e que é dito em várias... Vamos entrar em dilema. E outras coisas. Não, eu sou de Cristo. Se eu precisar abrir mão da minha fé para servir alguma coisa, para ganhar, eu já perdi. Eles suportaram. Eles estavam num mundo difícil de ser cristão. Numa situação difícil de ser cristão. E parece que a gente vai ser acharcado, que parece até pecado você dizer que você crê em Deus. Que você... Uma vez alguém falou assim, mas você só casou uma vez? Né? Eu falei, mas por quê? É um crime hoje só que ser casado com... Como se fosse o natural, é o outro lado, não. Graças a Deus. Eu sou casado com a minha esposa, eu quero permanecer nisso, se Deus quiser. Deus me dê graça para isso, né? E que ela não desista de mim também, em nome de Jesus. Mas algumas coisas parecem assim que são estranhas. Não, eu acredito nisso. Acredito na palavra. Gente, nós temos que ser como a igreja de Éfeso. Ela suportou provas terríveis por causa do nome de Jesus. Não se deixaram esmorecer, enfraquecer ou desistir. Mas eles se renovaram cada dia. Nós estamos num mundo em que a sedução que o mundo traz sobre nós, muitas vezes faz com que a gente desista de perseverar nos caminhos de Deus. E a gente vai abrindo mão silenciosamente. A gente vai abrindo mão.
ficar abrindo mão por causa de um compromisso ali, por causa de uma amizade aqui. Eu sempre lembro do Ivan. O Ivan é interessante que está na glória, eu creio. Ele falou, pastor, o dia que eu falei para vir na igreja, mas impressionante. Tem um casal de amigos, todo domingo agora aparece em casa, justo na hora do culto. Um amigo que ele tinha muito amigo mesmo. Falou, muito amigo, pastor. E vem para me ajudar, porque o senhor sabe dos meus problemas. Ah, mas pastor, veio uma, veio duas, veio. Eu falei assim, ó, você pode vir. Ou você vai para a igreja comigo, ou você vai embora, ou você me espera eu voltar depois do culto, mas eu vou para o culto. Porque isso aí é laço do inimigo. O Ivan discerniu isso. Ele entendeu isso. E falou assim, olha, eu fiquei 15 anos, 15 ou mais, não sei quando. Ele falou, muito tempo. Ele falou, ó, e eu não quero ficar mais nem um minuto longe de Deus. Porque eu sei o quanto eu perdi. E o que eu passei por causa de todo esse tempo. Perseverança. Eu só não sabia que Deus ia recolher ele tão cedo. Mas ele perseverou. Ele perseverou naquilo que Deus tinha falado no seu coração. Em quarto e último lugar, você vê que Deus elogia a igreja, né? Quer edificar alguém? Fala das coisas boas primeiro. Todo mundo tem uma coisa boa, né? A gente muito fala, você... Fala as coisas boas. Isso é alguma coisa, eu acho que de RH ensina sobre isso, né? Fala as coisas boas, depois que a pessoa tiver, mas tem um negocinho, um detalhezinho que eu quero acertar com você. Porque aí você está, né? O que será que é, né? Meio curioso, você não sabe da bomba que vai vir. Paulo faz muito isso, né? Ele elogia, mas... E Jesus é o dono desse negócio aqui. Ele fala as coisas boas, tece os elogios, verdades, não está passando a mão, passando pano, mas ele fala, só que eu tenho um negócio contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, igreja que não tem amor, está deixando de ser igreja, porque Deus é amor. A marca de Deus, de Jesus, é amor. E aqueles que conhecem sabem que Deus é amor. Deus é amor, Deus amou o mundo, Deus se deu por amor. E a igreja essa igreja fabulosa, maravilhosa, ela havia deixado o primeiro amor. Aquela paixão que te faz sonhar, né? Com a namorada, né? Com as coisas de Deus. Não vejo a hora de ir para a igreja. Eu não vejo a hora de fazer as coisas, né, para Deus. Oh, meu Deus, eu estou sonhando o meu mês de férias que eu vou dedicar para a igreja, trabalhar um mês todo na igreja, na obra da igreja. Gente, o primeiro amor vai passando, né? Eu lembro que na minha adolescência, as férias, a gente dava para a igreja, trabalhando de servente pedreiro. A Rúbia levantou uma parede lá na igreja do templo lá que nós congregamos, se bem que ninguém senta perto daquela parede, não sei porquê, né? Mas ela levantou. Eu sei que o pastor levantava a mão, orava para aquela parede, e eu falei, meu Deus do céu, como que elas podem levantar, né? Ela e uma outra adolescente levantando a parede. E era um negócio interessante, assim, como você se envolvia nas coisas de Deus. E eu atribuo isso ao primeiro amor. Você não quer deixar de estar nas coisas de Deus. A idade vem, você vai tendo menos força, menos vitalidade. Mas esse primeiro amor tem que estar, de uma forma diferente, mas tem que estar presente. E a igreja de Éfeso, eu não sei o que aconteceu, mas eles se perderam no meio do caminho. Como muitos de nós. Perdemos a essência da nossa vida, que é servir a Deus, que é agradar a Deus. Eu lembro da dona Eunice, uma irmã da IPI de Salto Grande, irmã do Paulo Freire, um presbítero maravilhoso, que eu tive o privilégio de conhecer do meu primeiro ministério. Trabalhou comigo 5 anos, foi secretário, imagina, foi pai, foi tudo, foi avô e a esposa avó das crianças. Pessoa fabulosa. Ele contou um testemunho da irmã dele, que a irmã dele estava na igreja, mas estava meio para cá, para lá, e deu um câncer nela. E falou, você tem tantos dias de vida. E eu não cheguei a conhecer ela, mas o testemunho era muito corrente lá no presbitério de Ourinhos. E ela orou a Deus, falou, Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me fizer um milagre por 4 anos, eu vou trabalhar. Se o Senhor me acrescentar 4 anos. Gente, o câncer desapareceu. E essa mulher trabalhou 4 anos, que ela fez 4 anos, o que ela não fez em 60. Depois dos 4 anos, ela adoeceu e Deus recolheu ela. Ela voltou ao primeiro amor. Ela fez com alegria. E sempre o Paulo falava sobre isso quando a gente ia trabalhar. Minha irmã Eunice passou uma experiência dessa.
que ela se despertou, voltou ao primeiro amor. Queridos, a igreja de Éfeso, esta igreja maravilhosa, ela se perdeu no meio do caminho e ela abandonou o primeiro amor. O que o Senhor tinha contra ela era isso: irmãos, filhos meus, servos, vocês deixaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde você caiu, no que você caiu, se arrependa daquilo. E volta às primeiras práticas, às primeiras obras, às coisas que foram esquecidas, deixadas de lado, que eram essenciais, que faziam toda a diferença na sua vida. E se vocês não fizerem isso, eu vou remover a luz que há no meio de vocês. A luz vai se apagar, porque a luz é a presença do Espírito Santo. Esse candeeiro de ouro vai ser retirado do meio de vocês. Gente, isso é forte, né? Quantas igrejas morrendo, fechando as portas. Quantas igrejas deixando de existir, se esvaindo. Quantas vidas que já serviram a Deus e hoje não são sombra do que foram. E o Senhor adverte aquela igreja: olha, eu não quero que vocês continuem fracassados, mas que vocês voltem ao primeiro amor, voltem a me servir. E aí no verso 7 ele fala: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só a igreja, mas as igrejas. Ao vencedor, ao que vencer tudo isso, inclusive vocês, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, vocês estarão com o meu Pai no paraíso da qual eu prometi a vocês. Vocês voltarão para o paraíso. Queridos, a igreja ela pode fazer tudo, mas se ela perder o amor a Deus e o amor ao próximo, ela está se desencaminhando. E essa é a minha oração pela igreja, que nós voltemos, se for necessário, ao primeiro amor, que nós busquemos o primeiro amor. Amor é essencial. Se a gente não tiver esse amor, nós podemos fazer a melhor obra, podemos ter os melhores pregadores, a melhor programação, os melhores projetos, mas nós não vamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Com seus olhos fechados, como é que estão as suas obras? Como é que estão as obras de nossa igreja? O que nós temos feito para Deus? Qual tem sido o nosso impacto na sociedade de hoje? Qual a nossa relevância na obra de Deus? Que nós sejamos perseverantes, não tolerantes com o pecado, que nós trabalhemos afinco no reino de Deus, e que se porventura perdemos o primeiro amor, corramos para buscá-lo novamente, para que o Senhor sopre com o teu Espírito Santo, nas poucas brasas que ainda estão vivas em nosso coração, e possa causar um incêndio de grandes proporções, que atinjam outros ao nosso lado, à nossa volta e em muitos outros lugares. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos como igreja nesta noite. Acenda a chama do primeiro amor nos nossos corações. Aquilo que porventura, Senhor, nós viemos permitir que entrasse em nossa vida, que foi apagando, abafando, extinguindo esta chama do primeiro amor. Senhor, tira do meio de nós em nome de Jesus. Aquilo que nós temos cometido, pecados, ó Deus, que são os erros, ó Pai, que, ó Deus, em certo momento da nossa vida interferiram e nos fizeram chegar até aqui. Senhor, que traga arrependimento aos nossos corações, perdoa-nos os pecados de palavras, perdoa-nos os pecados de coração, perdoa-nos os pecados de ação, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes sermos coniventes com o mundo, compactuarmos com o mundo, Senhor. Que nós sejamos como a igreja de Éfeso, estar no mundo não é querer ser igual ao mundo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aviva-nos, ó Deus, aviva o primeiro amor desta igreja, em nome de Jesus. Estenda a sua mão sobre o teu irmão, ele vai orar por você, você vai orar por ele. Senhor, aviva o meu irmão, aviva a tua igreja, Senhor, aviva os nossos corações, aviva, Senhor Deus, as primeiras obras. Ó Deus, ajuda-nos a discernir aquilo da qual erramos
e que precisamos consertar, Senhor. Não nos deixa esmorecer, não nos deixa desistir, não nos deixa desanimar, mas ser conosco, Senhor. É o nosso pedido e oração, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós reconhecemos, ó Deus, que temos nos esfriado, que temos desanimado, Senhor, que poucos, ó Deus, têm feito a Tua obra, que muitas coisas têm sido faltosas em nosso meio, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja, e renova o primeiro amor em nossos corações, em cada um dos nossos corações, no meu coração, no coração da Tua igreja, Senhor. Eu Te peço isso, em nome de Jesus, Senhor. Seja também com os irmãos que não estão aqui, e que talvez muitos não estão aqui por falta, Senhor, falta de vontade, falta de amor.